Bom dia, com a graça e paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pessoal, nessa manhã eu senti de fazer um vídeo dando algumas explicações para as pessoas que se interessam nas coisas de Deus, irmão, porque eu quero dar dois pareceres importantes. É sobre política e sobre futebol. Não tem problema que alguém torça por seu político, seu candidato. Não tem problema que você tenha o seu time de coração, você torça por ele. Você tem esse movimento de esporte, gosta de torcer. Não tem vantagem, mas também não tem desvantagem se você souber se conduzir. Como o apóstolo Paulo diz, tudo é lícito, tudo é lícito, mas nem tudo é certo fazer. Eu me guardo de uma e da outra. Então, eu quero saber se falar alguma coisa sobre as eleições que já vem aí, domingo que vem, dia 2. Pessoal, tenham paciência. Essa política, essa eleição esse ano já tem dado alguns problemas de violência. E as pessoas que proferem o nome de Cristo, irmão, aparte-se da iniquidade. Não adianta você dizer que é servo de Deus e brigar por causa de futebol, por causa de política, se intrigar um com o outro, dividir uma casa entre parentes, pai e filho, e mãe e irmãos brigando por causa de futebol e política. Qual é a vantagem que tem? Você vai crescer na graça, no conhecimento de nosso Salvador? Não vai. Se é uma pessoa que não tem moral na rua, não tem, é conhecido como uma pessoa debochada e violenta, parte para as agressões verbais e até físicas. Então tenham cuidado. Também outra coisa, irmãos, as pessoas que servem a Deus, que são mesmo dedicados ao Evangelho, irmão, servindo a Deus em espírito e em verdade, mesmo que tenham suas fraquezas, mas são pessoas sinceras, têm desejo de se aproximar ao máximo de Cristo, irmão. Tem que saber também em quem vai votar. Nós somos responsáveis pelo que aconteceu com o nosso país, irmãos. Temos que ter bastante cuidado. Observe o passado dos políticos. Examine, pesquise o passado deles. Quem já teve cargos públicos na política, quem já foi presidente, quem já foi deputado federal, estadual, já foi prefeito, vereador, senador. Essas pessoas, todas que passaram por lá, observe eles, senhor. Observe, pesquise a vida deles para ver o que eles fizeram no passado. E não fique dizendo que é mentira, não, quando as pessoas... Porque nós temos certeza que nós hoje temos uma ferramenta na mão que tem muita coisa ruim nela, mas a maioria é boa. É a internet. Então, prezados irmãos, eu quero explicar para vocês, porque está escrito na palavra de Deus, no capítulo 12 de Isaías, são 2 versículos somente, vou ler para vocês aqui, presta atenção. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos insensatos, dos necessitados, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. Porque muitas vezes assopra o justo e fecha na mão o injusto. As palavras do Senhor são palavras puras,
como a prata refinada em vaso de barro, purificada 7 vezes. A palavra. Tu os guardarás, Senhor, desta geração. Tu o livrarás para sempre. Deus está dizendo aqui que vai livrar nós de nosso país cair numa desgraça como está fechando o cerco aí em todo lugar. Eu não faço política, mas eu conheço política. Ah, conheço. Eu já dei conselho a um parente meu que estava se envolvendo em política, e ele achou ruim no tempo, achou ruim, ficou bem desgostoso comigo, eu aconselhei que ele não se metesse em política, porque ele não tem dinheiro, rapaz, você não tem ainda bases, você não tem... Sai disso. Ah, porque você não é a favor de um parente subir na... Não, eu sou a favor, mas se você tivesse condição, não. Você se diz uma pessoa que não gosta de mentir. Você não tem dinheiro. E ele, na hora, não obedeceu, se envolveu, deu graves problemas. O salário dele dava todo para os eleitores, até a porta da casa de tirou para dar um eleitor. E depois não tirou quase voto nenhum. Brigou lá dentro, discutiu, roubaram ele. Depois a esposa dele me disse, meu marido, conversando comigo aqui, disse que Antônio tem conhecimento. Deu um conselho bom para mim e eu não tomei. Mas não diga nada para ele não, porque ele não queria se rebaixar, porque ele é formado, né? Advogado e também é escritor e é um reverendo de uma igreja. Olha o 8, versículo. Isaías 10, 8. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Sabe o que é vis? Desonestos. Pessoas que não meteram a mão no cofre público. É uma pessoa desorganizada. Família sem moral. Pessoas que já têm processo, já respondeu o processo, não tem ficha limpa, e você sabe, e você vota nele, você está pecando, pecando gravemente. Porque fraqueza todo mundo tem. Às vezes a pessoa está lá no cargo, mas é humano também, é humano. O grave mesmo é ser violento, oprimir a pobreza. O perigoso é se meter a mão, é ser desonesto, ser corrupto. Isso é um perigo. Então aqui está escrito assim. Em capítulo 2 de 1 aos Coríntios, na Bíblia Sagrada, tem uma passagem importante, que o homem de Deus, a pessoa que serve a Deus, mesmo em espírito e verdade, que tem o Espírito de Deus consigo, discerne tudo e de ninguém é discernido. Mas tudo. Mas a política também está no meio de discernir. É claro que está. A salvação está na Escritura, irmãos, e depende de tudo. Depende de tudo. Porque você é um crente, eu não vou pesquisar política, não, vou pesquisar isso e aquilo outro. Nós pesquisamos principalmente os homens que vão governar o nosso país, nós temos que pesquisar a vida dele, viu? Pesquisar. E os rádios e televisão está aí, a internet também está aí, para você, bem facinho você saber quem é, entendeu, irmão? Então, o 1 Coríntios 2, versículo 9 em diante, mas nós vamos ler apenas 3 versículos. Diz aqui assim, aí, mas falamos, nós não falamos, não usamos palavras de lisonjas, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. A palavra de Deus é mistério, meus irmãos, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Antes dos séculos, antes de haver século, não existia, o mundo estava informe ainda. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu.
Porque se tivesse conhecido, não tinha crucificado o Rei da Glória. Mas ele veio para isso, irmão. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, irmãos. O Espírito que tem em nós, que Deus deu, discerne até as profundezas de Deus. Imagine, irmãos. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus é quem sabe. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ele dá gratuitamente, irmão, não cobra nada. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, irmãos. Isso, tá vendo? Ora, o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Se você examinar a Escritura, você vai ver o que aconteceu. Abraão deixou a casa do pai, Deus chamou ele para mandar para um lugar sem saber para onde ia. É assim. E Abraão também saiu levando o filho até para matar lá no deserto, sem saber para onde ia. Então nós temos aqui uma arma muito importante na mão. Mas o que é espiritual? Discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Discernimos tudo e de ninguém somos discernidos. Discerne a política, discerne os malfeitores, desconhece até um assaltante, quando ele vier se aproximando da pessoa, ou você cruzar por eles, você põe os olhos assim um pouquinho, você percebe, discerne na hora, isso aqui é um assaltante. Ai, meu Deus, tem misericórdia, aquele ali é perigoso. Conhece, irmãos? Eu conheço. Não quero dizer que toda hora que cruza por mim eu estou, mas eu conheço. Deus já me fez saber muita coisa, viu? Não vou contar aqui, porque aqui é uma coisa fora dessa parte. Eu estou explicando aqui para vocês, para terem cuidado, irmãos. Cuidado. Eu não estou fazendo política, eu estou dando conselhos, irmãos. Eu já fiz um vídeo outro dia, dando parecer, e hoje, como já é domingo, eu estou pedindo para os irmãos observar o seu candidato, irmãos. Observe quem você vai botar lá em Brasília para cuidar de nós, para cuidar dos estados, dos municípios, das zonas urbanas e das regiões agrícolas. Preste bem atenção quem você vai botar lá. Procure a ficha dele. Se ele já teve processo, se ele já esteve envolvido com falcatruas, com desvios, com desonestidade. Cuidado, prezados. Cuidado. Porque é muito perigoso, viu, irmãos? Eu não estou apontando o nome de ninguém. Não estou fazendo política, estou dando um conselho às pessoas. Não jogue seu voto na urna de qualquer maneira. O voto é uma coisa de grande valor, irmãos. De grandíssimo valor. Então, Deus abençoe vocês. Falei essa parte aqui para a gente ficar bem atento, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Antes de sair para a urna, faça uma oração e peça, Senhor, me guie em quem eu vou dar meu voto. De graça, não receba gorjeta de político.
Não receba, não. Se alguém quiser dar um trocado para você, algo assim para ajudar em alguma coisa, nada, não queira não. Você está até necessitando, mas não receba. Passe até fome, passe privação. Mas nessa época de política, alguém bater na sua porta e perguntar: ei, tudo bem, meu amigo? Quantos eleitores você tem aqui? Tá, eu tenho minha família, tá aqui comigo, meus netos, meus gêmeos. E, o senhor já tem candidato? Rapaz, tem ou não tem? Ou você diz que tem ou que não tem? Então, olha, qualquer coisinha, né? Uma mão lava a outra. Amanhã já é o dia, viu? Toma aqui, ó. Essa pacotinha aqui. E olha lá, viu? Que vem mais coisa por aí. Tá vendo? Deus que abençoe, não faça isso, irmão. Não aceite. Deus abençoe, nós estamos trabalhando e caminhando para a vida eterna. Assim agradeço a Deus por tudo e seu nome seja glorificado para sempre. Amém.